Prestem atenção. Meu nome é Eric Levi, sou Rodrigo. Bom, agora vamos fazer uma revisão do conteúdo abordado no primeiro trimestre do terceiro ano sobre filosofia. A gente vai começar com a primeira questão e vai ser direcionado para a Júlia. Enem 2017. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É o fato público e notório, além de empiricamente comprovado que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas no órgão do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa participação da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de letra A, leis de combate à violência doméstica, B, cotas de gênero na candidatura partidárias, C, programas de mobilização política nas escolas, D, propagandas de incentivo ao voto consciente e E, apoio financeiro às lideranças femininas. Tá certo. Ela acertou. Qual é a letra, gente? B. Cotas de gênero na candidatura partidária. Tá? No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de cotas de gênero na candidatura partidária. Tá? As cotas de gênero na legislação são uma política compensatória que visa democratizar o acesso aos cargos tradicionalmente exercidos pelos homens. O Brasil apresenta uma baixa representatividade feminina no governo. No ranking, a partir de um relatório da ONU de 2019 sobre a participação feminina no governo, o Brasil encontra-se em 149º lugar entre 188 países. A participação de mulheres na política é aproximadamente 9%, o que é um número muito contrastante em relação à população, composta por cerca de 52% de mulheres. Outra questão eu já direciono para você, pois eu vou direcionar para a Alana, tá bom? Enem e vestibulares Enem MEC. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas. E tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a questão letra A, aplicação de códigos legais, B, regulação de convívio social, C, legitimação de decisões políticas, D, mediação de conflitos econômicos ou E, representação de autoridade constituída. Entre regular o convívio social e aplicação de códigos legais, o que é que você escolheria aí? Regulação do convívio social? Então, a regulação do convívio social ela é mais abrangente em relação à finalidade do direito, né, das leis. Para que servem as leis? Resolução D, regulação de convívio social. Aí, outra questão que a gente vai falar, Enem 2012. Texto 1. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência ficam suas raízes. Texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e as emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limites umas às outras.
e todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas em medo de um ou outro tipo. Pois então vê nisso. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a letra A. Incompatibilidade entre os modos democráticos do convívio social e a presença de aparatos de controle político. B. Manutenção de práticas preservativas herdadas dos períodos ditatórios sobre a forma de leis e atos administrativos. C. Inabilidade das forças militares em converter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras. D. A dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatível com valores democráticos. E. Incapacidade das instituições políticas legislativas em formular mecanismo de controle social específico à realidade social brasileira. D. Dificuldades históricas da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Há um ponto. É um país ainda muito desigual socialmente e questão de raça, de gênero ainda sofre bastante. É um país enorme, com muitos desafios, ainda de caráter social, má distribuição de renda. Há uma grande dificuldade, portanto, na sociedade brasileira em tornar institucional, legal, essa defesa aos mais fragilizados, às minorias. Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde os olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Visto de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles parada das finalidades desse mundo. Mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos, que nele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que determina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do, letra A, ideário nacional que legitima as desigualdades sociais, letra B, a alienação ideológica que justifica as ações individuais, letra C, cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas, letra D, segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, letra E, enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. D de 2. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Letra D. É letra D. Vamos explicar. Sente mais confortável, se você está na ponta da cadeira. Assim, pronto. Ela ganhou um ponto. Segregação humana, quer dizer, separação humana, separação de classes, de raça, separação de etnia, pobres e ricos. Segregação quer dizer divisão, segregação de vários níveis. Isso aí é uma teoria de Foucault, Michel Foucault, francês, que vai falar da biopolítica e do biopoder. É aquela política que cuida da vida das pessoas. Mas geralmente, o que acontece? Esse poder que a gente atribui a um governante para administrar por nós e cuidar da nossa vida, no sentido de segurança, saúde, educação, geralmente não é exercida de forma correta, justa, adequada, Existe sempre o privilégio de uns em prejuízo de outros. Existe sempre uma injustiça. O cara que está lá no poder administrando
nossos bens. Portanto, a gente vê isso, por exemplo, em Israel hoje, Israel bombardeando a faixa de Gaza. Portanto, existe muito essas coisas do político que quer cuidar da vida das pessoas, matando pessoas. Como é que isso pode acontecer, né? Os líderes totalitários basearam sua propaganda no pressuposto psicológico correto de que, em tais condições, era possível fazer com que as pessoas acreditassem nas mais fantásticas afirmações em determinado dia, na certeza de que, se recebessem no dia seguinte a prova irrefutável da sua inverdade, apelariam para o cinismo, em lugar de abandonarem os líderes que lhes haviam mentido. Diriam que sempre souberam que a afirmação era falsa e admirariam os líderes pela grande esperteza tática. Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Após a Segunda Guerra, Hannah Arendt se dedicou a compreender os fatores que levaram aos horrores praticados pelos nazistas. Ela criou um conceito que fundamenta a ideia de que a violência se desenvolve em conformidade com o poder instituído. Qual o conceito criado pela filósofa? Letra A, rábios. Letra B, náusea. Letra C, banalidade do mal. Letra D, véu da ignorância. E letra E, banalidade do bem. Pronto, banalidade do mal, tá certo? É um conceito criado por Hannah Arendt, uma filósofa que tem contribuído muito em divulgar os crimes, os desmandes de sistemas políticos totalitários. Ela é uma filósofa contemporânea, certo? Que tem denunciado o fascismo, o nazismo, qualquer tipo de política de Estado que venha aí negar os direitos humanos, individuais, universais, tá? Um ponto para Carol. Carol. Isso. Querem enrolar o velho? A Declaração Universal dos Direitos Humanos adota e é proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948. Foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar a letra A, superação da soberania estatal, letra B, defesa dos grupos vulneráveis, letra C, redução da truculência belicista, letra D, impunidade dos atos criminosos, letra E, inibição dos choques Civilizacionais. Eu acho, assim, eu acredito que seja a letra B. A letra B, Deus? Eu acho que sim. Defesa dos grupos vulneráveis, tá certo. Olha aí. Gostei. Questão sobre os direitos humanos, Enem 2018. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos. Desde a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Albert. As centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistências e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promove não deixar ninguém para trás. E os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a UNESCO lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam
seus direitos e os direitos dos outros. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim a letra A, inclusão de todos na agenda de 2030, letra B, extinção da intolerância entre indivíduos, letra C, discussão desse tema desde a educação básica, letra D, conquista de direitos para todos os povos e nações, letra E, promoção da dignidade humana em todos os lugares. Sim. Discussão desse tema desde a educação básica. Tá certo. Tá certo. Valeu. Aqui é uma questão do Enem 2014. Vamos lá, lê o texto a seguir. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Letra A, civis, como direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. Letra B, sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção, à maternidade e à infância. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. D, coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. Ou E, políticos, como direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação democrática. Letra B. Qual é a B? Sociais, com o direito à educação, ao trabalho e à proteção. Pronto. Se você observou bem aquela imagem, né? Ali você vê uma família. Tinha uma criança e eu acho que era aquela mulher, ela tava com o neném de escola, ela tava com o Tá Aqui, ó. certo. Kathleen. Enem PPL 2019. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo é: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para contestação política, arenas inteiramente novas. A família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho e etc. A identidade cultural do pós-modernismo, Rio de Janeiro, enfim. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua atuação A. subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. B. Abala a relação da classe dominante com o Estado. C. Constrói a segregação dos segmentos populares. D. Limita o mecanismo de inclusão das minorias. E E. Redefine a dinâmica das constituições sociais. Redefine a dinâmica das instituições sociais. Eu vou justificar, né? Fica aí. O movimento feminista, dentro de sua pluralidade, é marcado pela redefinição das dinâmicas sociais. A ideia de que as questões pessoais são também um reflexo e refletem no âmbito público trazem consigo uma significativa mudança na forma de se fazer e pensar a política. A dominação masculina fundamentada no patriarcado, exposta pelo feminismo, transformou a forma de compreensão das relações humanas. Essa daqui é do Enem 2011. No Brasil, a condição cidadã, embora dependesse da leitura e da escrita, não se baixa pela enunciação do direito, nem pelo domínio desse instrumento que viabiliza melhor a participação social. A condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional, formação de leitores e construção da cidadania. Ao argumentar o que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor, aí as alternativas: A.
critica os processos de aquisição da leitura e da escrita. B, fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. C, incentiva a participação efetiva na atividade na vida da comunidade. D, faz uma avaliação crítica a respeito da condição do cidadão brasileiro. Ou E, redefine instrumentos eficazes para elevar a condição social da população brasileira. Incentiva a participação efetiva da vida da comunidade. D, faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã brasileira. Você respondeu qual? C. Incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. Sabe que algumas questões estão parcialmente corretas, né? Mas o autor aí, ele faz assim uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro, né? Às vezes nós brasileiros somos ou subestimados ou então não há um engajamento, uma politização, porque ler bem, interpretar bem, ter as competências da leitura correta, ter o desenvolvimento intelectual normal de uma sociedade em si não garante a justiça, os direitos, né? Porque é necessário o engajamento, uma consciência política na sociedade, ter esse espírito da coletividade de lutar por direitos iguais para pessoas que você nem conhece. Então é preciso um compromisso ético muito profundo, humanitário, com a causa do outro, né? Obrigado, viu? Gratidão.